Era uma vez uma pequena cidade, onde duas pessoas viviam vidas muito parecidas, mas com resultados completamente diferentes. Os dois enfrentavam dificuldades, os dois queriam prosperar, os dois diziam acreditar em Deus, mas apenas um deles conseguiu mudar de vida. E a diferença entre eles não estava na sorte, nem no talento, nem nas oportunidades. Estava em algo muito mais simples. O primeiro homem se chamava João. João era conhecido na cidade por reclamar muito da vida. Todos os dias ele dizia que queria melhorar de situação. Ele dizia que a cidade não tinha oportunidades. Dizia que as pessoas não ajudavam. Dizia que a vida era injusta com ele. E muitas vezes terminava dizendo: se Deus quiser me ajudar, minha vida vai mudar. João orava bastante. Ele pedia a Deus por oportunidades. Pedia por prosperidade. Pedia para que sua vida melhorasse. Mas, depois da oração, ele continuava vivendo exatamente do mesmo jeito. Acordava tarde, reclamava do trabalho e sempre encontrava uma nova desculpa para não tentar algo diferente. Na mesma cidade vivia outro homem. Seu nome era Pedro. Pedro também tinha dificuldades. Sua vida não era fácil. Pedro acordava cedo, muito cedo. Enquanto a cidade ainda dormia, ele já estava de pé. Ele trabalhava com dedicação, aprendia coisas novas sempre que podia, ajudava outras pessoas quando surgia a oportunidade. Pedro também orava, mas depois de cada oração, ele fazia algo importante. Ele se levantava e fazia a sua parte. Os anos começaram a passar e algo curioso começou a acontecer. Pedro começou a crescer, devagar. Primeiro foram pequenas melhorias, um trabalho um pouco melhor. Aos poucos as pessoas começaram a confiar nele. Sabiam que Pedro era alguém que não fugia do trabalho. Sabiam que ele não procurava desculpas. Enquanto isso, João continuava no mesmo lugar. Ele observava a vida das outras pessoas melhorar, mas a dele parecia sempre parada. E cada vez que via alguém prosperar, João dizia a mesma coisa. Essa pessoa teve sorte. Um dia, João encontrou Pedro caminhando pela cidade. Ele percebeu que Pedro parecia mais tranquilo, mais confiante, e sua vida estava claramente melhor. Então João perguntou: Pedro, me diga uma coisa, por que Deus ajuda você e não ajuda a mim? Pedro olhou para ele por alguns segundos. Não havia arrogância em seu olhar, apenas. Então ele respondeu algo que João nunca esqueceria. Ele disse: talvez porque Deus abençoe o trabalho e não as desculpas. João ficou em silêncio. Aquelas palavras o acompanharam durante todo o resto do dia. Naquela noite, ele ficou pensando muito. Pela primeira vez, ele começou a lembrar de todas as oportunidades que havia ignorado, de todos os momentos em que preferiu reclamar em vez de tentar. E pela primeira vez, ele percebeu algo difícil de admitir. Ele estava esperando que sua vida mudasse, sem que ele mesmo mudasse. Na manhã seguinte, João fez uma oração diferente. Ele não pediu dinheiro, não pediu sorte, não pediu um milagre. Ele disse apenas: Deus, me ensina a fazer a minha parte. Naquele dia, João decidiu fazer algo diferente. Ele começou a observar as oportunidades ao seu redor. Trabalhos simples, que antes ele ignorava. Pequenas tarefas que poderiam trazer aprendizado. No começo, foi difícil. Mudar hábitos nunca é fácil. Alguns dias, ele queria desistir. Outros dias parecia que nada estava dando resultado. Mas toda vez que pensava em parar, ele lembrava da frase de Pedro: Deus abençoa o trabalho, não as desculpas.
Meses começaram a passar, nenhum milagre aconteceu. Nenhuma riqueza apareceu de repente, mas algo estava mudando dentro de João. Ele estava se tornando uma pessoa diferente, mais disciplinado, mais responsável, mais disposto. E as pessoas começaram a perceber. Um dia, um comerciante da cidade estava procurando alguém para ajudar em seu pequeno negócio. Ele precisava de alguém confiável, alguém que realmente trabalhasse. E sugeriram o nome de João. João aceitou o trabalho, e dessa vez ele decidiu fazer algo diferente. Ele deu o seu melhor, todos os dias, mesmo quando estava cansado. Mesmo quando ninguém estava olhando. O tempo passou, e aos poucos o comerciante começou a confiar mais e mais nele. João começou a aprender sobre negócios, aprendeu sobre responsabilidade, aprendeu sobre persistência. Anos depois, algo que parecia impossível aconteceu. João se tornou sócio daquele pequeno negócio. Ele não ficou rico de repente, mas construiu algo sólido, algo que nasceu do esforço e da mudança de atitude. Certo dia, João encontrou Pedro novamente. Dessa vez, o sorriso de João era diferente. Ele disse: Pedro, eu finalmente entendi o que você quis dizer naquele dia. Pedro perguntou: O que você entendeu? João respondeu: que Deus não muda nossa vida enquanto nós mesmos não decidimos mudar. Pedro sorriu e respondeu com algo ainda mais profundo: Deus sempre esteve disposto a ajudar você, mas Ele estava esperando você se levantar. A fé verdadeira não é apenas pedir, a fé verdadeira também é agir. Porque Deus não ignora quem planta, Ele observa quem insiste. E muitas vezes a maior bênção que Deus pode dar a alguém é a chance de acordar no dia seguinte e tentar novamente. Então, pense bem na sua vida hoje. Você tem vivido mais como o João do começo da história, ou como o João que decidiu mudar? Porque às vezes, a mudança que pedimos a Deus começa com uma decisão nossa. Lembre-se disso. Até o próximo vídeo.